vigília eu fiz. Vamos começar lendo uma passagem da Abacuque. Abacuque fica aí nos profetas menores, no finalzinho aí do Antigo Testamento. Abacuque 3:2. O tema de hoje é sobre o Espírito Santo e a mordomia. Mandal já falou muito sobre a mordomia e agora eu decidi falar um pouco sobre o Espírito Santo e a obra que ele quer fazer em nós. Então, Abacuque 3:2 diz assim: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faz reconhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Então, reavivamento, avivamento, é uma palavra que todos nós ouvimos muito. E aquele desejo do profeta Abacuque de que a obra de Deus fosse avivada, fosse reacendida, que Deus desse ali uma nova luz sobre a obra dele. Abacuque estava passando por uma situação difícil, o povo de Israel estava passando por uma situação difícil, e Abacuque queria que Deus fizesse essa restauração na sua terra, no seu país. E todos nós sabemos que nós também precisamos muito disso. Precisamos desse avivamento, precisamos desse reavivamento. Então, gente, uma coisa nós precisamos entender sobre o reavivamento, uma coisa nós precisamos saber será que já houve reavivamentos grandes, poderosos ao longo da história? O que aconteceu com esses reavivamentos? Por que eles não foram duradouros de quando eles começaram até hoje? Vamos entender um pouco sobre a história desses reavivamentos e nós vamos para o que leva o povo, o que vai fazer o povo de Deus se reavivar hoje, no passado. Então, um reavivamento recente que aconteceu, um acontecimento recente, foi no ano de 2022. Acho que alguns já devem ter falado um pouco sobre esse momento aí. Foi numa escola lá nos Estados Unidos, uma escola onde um certo dia um grupo de jovens decidiu se reunir, fazer um culto lá na capela dessa universidade. E esse culto foi um culto bastante fervoroso, um culto bastante proveitoso. E em um determinado momento, os jovens começaram a fazer o que a gente fez aqui no final da última vigília. Começaram a confessar os pecados uns aos outros. Começaram a pedir perdão uns aos outros pelas falhas e confessar publicamente os seus erros diante de Deus. E ali, um começou a confessar, o outro também seguiu o exemplo, até que então todos aqueles jovens seguiram aquele exemplo ali, seguiram aquela atitude daquela pessoa, e o culto continuou, noite adentro. O culto ia terminar no horário que o culto termina, 9 horas, mas o culto continuou durante a noite, durante a madrugada, e ali virou uma vigília improvisada, virou uma vigília ali que começou no dia 8 e foi até o dia 14, sem parar, dia e noite. E as pessoas iam juntando, as pessoas iam ali chegando até essa faculdade, e até ficou ali lotado de gente buscando o Espírito Santo, vários dias seguidos. E esse avivamento foi transmitido ao vivo, e assim isso ficou notório no mundo todo. E o que chamou a atenção é que a maioria das pessoas que fizeram parte desse avivamento eram jovens, da chamada geração Z, ou seja, de 2000 para cá. Ou seja, a geração que é conhecida como a geração mais sem religião de todas. De todas as gerações, a geração dos jovens é a geração que menos é religiosa, que menos busca Deus. E nesse avivamento aí, o que tinha muito eram adolescentes e jovens ali buscando. Então, gente, a gente sabe que provavelmente esse avivamento aí, esse movimento aí, as pessoas não estudavam a verdade como nós temos. Ali é um movimento de uma outra igreja, de uma outra denominação, e ali a gente sabe que ali o que eles estudavam era outra coisa. Eles não têm o conhecimento que nós temos das profecias.
Mas é surpreendente ver que acontece uma coisa como essa ainda nos dias de hoje. Então, na história, quantos avivamentos grandes já aconteceram? Olha só, um grande avivamento que aconteceu no século XVIII, o primeiro grande avivamento, foi esse aí, vai passar, no ano 1730 até 1755. Nesse primeiro avivamento aí, 2 homens foram responsáveis por conduzir esse movimento. O primeiro foi esse George Whitefield e John Wesley. Quem já deu grande conflito já ouviu falar nesses nomes. O que acontecia muito nesses avivamentos aí é que se estudava pouco, mas se sentia muito. O que eles enfatizavam aí era mais a sensação, as experiências, do que realmente estudar o conteúdo. E aí, esse avivamento aconteceu novamente, aí na segunda fase, no ano de 1790 até 1844. E aí entra um personagem que todos nós conhecemos, que é Guilherme Miller. O avivamento de Guilherme Miller já foi menos sentimento e mais conteúdo. Foi menos emoção e mais razão. Porque foi um movimento que estudava as profecias, que estudava ali aquelas datas do livro de Daniel. Então foi mais estudar o conteúdo, mais estudo da teoria e menos emoção, menos sensação. A maioria das pessoas, existem 2 tipos de avivamento. Tem aquele grupo que aviva buscando aprender mais, e aquele grupo que quer se avivar buscando sentir mais, quer sentir alguma euforia, sentir um êxtase. Então, os avivamentos se dividiram dessa maneira. E uma terceira grande fase desses avivamentos foi aí de 1855 até 1930. E aí entra um pregador que às vezes você já deve ouvir frases dele na internet, que é esse Charles Spurgeon e Dwight Moody. E ainda se discute se tem uma quarta fase de avivamentos, que foi com o Billy Graham e com outros pregadores, que fizeram um grande série de conferências falando de Deus. Então, vocês viram aí que esses avivamentos tinham essas características. Agora, o movimento adventista surgiu de qual desses avivamentos aí? O segundo, Guilherme Miller, o millerismo. Como eu disse a vocês, o millerismo era esse movimento muito racional e pouco experimental. O que aconteceu depois do desapontamento? Alguns milleritas, algumas pessoas que tinham seguido Guilherme Miller, continuaram juntos, continuaram estudando a Bíblia e começaram a vir pessoas de várias igrejas para juntar nesse movimento depois do desapontamento. Então, dos milleritas, juntaram-se com os metodistas e aí surgiu o adventismo. Pode passar. Então, o adventismo, ele surgiu da junção de pessoas de várias igrejas, mas principalmente desses 2 movimentos aí. O movimento millerita ele era mais racional, ou seja, ele buscava mais a teoria, e o metodista ele era mais experimental, buscava mais as sensações. Então, o adventismo ele é uma junção disso tudo. O adventismo é um equilíbrio perfeito. Nem é só a teoria e nem é só o sentimento. É uma junção ali, um equilíbrio entre a razão e a emoção. Nós estudamos a palavra de Deus, mas nós também sentimos o efeito do Espírito em nossa vida. Amém? O que acontece muito por aí, que vocês já devem ver nas igrejas, é que as pessoas se prendem muito ao sentir. Acham que o Espírito Santo é como se fosse do mesmo jeito que os drogados. Eles vão para as drogas para sentir, para entrar no transe, para entrar ali numa êxtase. Ali é quase como se fosse a mesma coisa. As pessoas vão ali para fugir da realidade, para entrar no êxtase, para sentir que estão em outra. Né? Pois é. Então, no passado tinha muitos avivamentos que eram só teoria, mas hoje a moda é avivamentos que são só emoção, são só sentimento. Então o adventismo surgiu disso. Mas, olha aí o texto dele, Mário, para passar aí. Aí você está vendo, o adventismo surgiu aí desse momento de estudo da palavra de Deus. Os pioneiros, eles passavam noites em claro, estudando claro no lampião, tentando entender as profecias que causaram aquele desapontamento. E foi por causa desse estudo que Deus revelou a um desses pioneiros o que realmente tinha acontecido no dia 22 de outubro. Então, esse movimento aí, que perseverou depois do desapontamento, deu origem à Igreja Adventista no ano de 1863. Amém?
Aquela mensagem de 1844 foi uma coisa que viralizou, né, no mundo todo. Tinha várias pessoas pregando sobre a volta de Jesus na África, na Europa. Então ali foi um momento assim que se Jesus tivesse voltado ali, a maioria das pessoas no mundo já estaria sabendo da verdade. Mas ainda faltava muita coisa acontecer, ainda faltava muita verdade a ser descoberta, como por exemplo a verdade do santuário e as outras doutrinas da igreja que ainda não tinham sido consolidadas. Por exemplo, a maioria desses pioneiros em 1854 não sabia sobre o sábado, né? Então foi preciso haver um resgate da verdade de todas as doutrinas para então a igreja adventista ser organizada e assim continuar a pregação do evangelho, certo? Mas aí por que esse avivamento não continuou? Pode passar aí. Vamos ver o que ele vai dizer aí. Neste tempo em que o fim de todas as coisas está próximo, não deve o zelo da igreja superar até mesmo da igreja primitiva? Ou seja, ele está querendo dizer, olha, agora nós estamos chegando perto da volta de Jesus, estamos perto do tempo do fim. Por que o zelo da igreja não é maior do que o zelo da igreja primitiva? Por que a busca da igreja não é maior do que no tempo que a igreja surgiu? Lembrando que a Alemanha tinha acabado de passar por aquele grande momento ali em 1954, mas logo depois daquilo a igreja esfriou. Você vê como é uma coisa temporária, como é uma coisa tão rápida que não dura muito tempo. Por que isso não continuou? Por que isso não continuou atravessando até hoje? O que vocês acham? Por que será que aquele fogo, que toda aquela euforia em torno daquele acontecimento não continuou nos anos seguintes? Por que será que aquilo não perdurou? Muitos apostataram, mas aí aconteceram alguns fenômenos, aconteceram alguns sintomas que fizeram com que a igreja perdesse aquele zelo, aquele fervor. Passado. E esses empecilhos e esses problemas continuam até hoje e impedem que a igreja dê esse fervor hoje também. O primeiro deles é que muitas pessoas estão satisfeitas apenas com a teoria. Infelizmente, tem muitos adventistas que se orgulham de ter a verdade, se orgulham de ter ali a mensagem, mas não permitem que aquela mensagem transforme eles. Se orgulham apenas de ter as informações, de ter aquele conhecimento, né? Agora repito muita coisa da outra vigília, mas é bom que a gente vai guardando na nossa cabeça. Se orgulham Pois é. Então se orgulham de saber muito, mas o que esse conhecimento faz se não transforma, se não muda a natureza do próprio adventista? Então é isso que acontece. Só a teoria, só as palavras, só o conhecimento de informações não transforma ninguém. Então esse é o primeiro obstáculo. E um segundo obstáculo seria que, por causa da nossa visão religiosa, nossa visão muito fechada, se acontecesse um Pentecostes hoje, muitos de nós iriam dizer que era fanatismo, que aquilo era uma coisa, que isso é uma coisa, que isso não é de Deus. Se acontecesse um movimento, se acontecesse um reavivamento hoje, um Pentecostes, que nem aconteceu da outra vez, a maioria dos adventistas ia acusar que aquilo ali não era de Deus, que aquilo ali não era de verdade. Então, gente, esse é o segundo obstáculo. E o terceiro, talvez o irmão Gerson vai falar mais sobre isso, é que o Espírito Santo não é valorizado como ele deveria. Não se fala muito sobre ele. Então, como ele já disse, várias citações, onde se pouco fala sobre o Espírito Santo, onde não se fala sobre ele, não se prega sobre ele, ele não pode ser derramado. Ele só vai vir de acordo com a nossa busca. A gente só vai colher aquilo que a gente está tentando buscar hoje. Então, se não se prega sobre ele, se não se manifesta a necessidade dele, ele não tem como vir sobre pessoas que não querem a presença dele. Então, esse é um terceiro problema, porque o avivamento daquela época não continuou e porque não acontece grandes reavivamentos hoje. E um outro problema, vou passar, Ricardo. Um outro problema é que acontecem falsos reavivamentos, falsos avivamentos por aí. No tempo de Ellen White surgiram alguns avivamentos falsos que estavam confundindo os adventistas.
como os adventistas naquela época vinham de outras igrejas, eles trouxeram algumas práticas que eles viam em outras igrejas. Por exemplo, surgiu um movimento chamado Carne Santa. Nesse movimento, as pessoas que estavam ali faziam um acampamento como se fosse um campuri, e aquelas pessoas que estavam ali, aqueles adventistas que iam para lá, começaram a ter uma ideia de que ali eles iam santificando, naquele evento ali, naquela reunião, eles iam começar a santificar até não pecarem mais. Eles achavam que naquela reunião ali, naquele acampamento, eles não iam sentir mais vontade de pecar. Então começou a surgir essas ideias distorcidas. E aconteceu também num lugar chamado Indiana, um outro acampamento, um outro acampado, onde começaram a ter danças, começaram a ter, os cultos começaram a ter muitos pulos, muita gritaria, muito batuque de tambor, muitos desmaios, coisas esdrúxulas, né, que acontecem com as igrejas por aí, e que aquelas pessoas trouxeram para a igreja adventista. E isso estava confundindo a mente das pessoas, confundindo a mente dos novos convertidos. Então, os falsos avivamentos eles contribuem para confundir as pessoas, para elas não entenderem quando vier o verdadeiro reavivamento. O que Davi acabou de falar é uma fala que vai acontecer bem próximo da hora de Cristo, quando estiver afetando o tempo da graça. Isso que Davi acabou de relatar, que a White falou lá em Indiana, vai voltar a acontecer. Isso é muito sério. Lembre-se que, como eu disse lá em Indiana, a música começou a ser usada como uma ferramenta para as pessoas entrarem em transe. Através daquele ritmo intenso, através daquela coisa descontrolada, as pessoas estavam entrando em transe, estavam entrando ali no êxtase por causa da música. E não estava de acordo com os princípios, não era de acordo com os princípios da Bíblia sobre música. E hoje isso também está voltando a acontecer. De forma sutil, ou melhor, não tão sutil, mas de forma declarada, a música também está se tornando um veículo pelo qual as pessoas estão deixando de se concentrar em Deus e começando a voltar para si mesmos. Letras voltadas para o eu, ritmos para atender aos desejos da carne, né, através do ritmo a pessoa se soltar. Então, o que aconteceu naquela época está acontecendo hoje e é um empecilho do Espírito Santo ser derramado também. Isso é uma coisa séria, isso não é uma coisa de quem é antigo na igreja e que não gosta de ver isso nas novas gerações. Não é uma coisa dos tradicionalistas. Então esses ritmos do mundo, esses ritmos lá de fora, uma pessoa que cresceu na igreja, que cresceu a vida toda ouvindo binário, ouvindo as músicas da igreja, como eu já vi várias discussões na internet sobre isso, vários adventistas que são de berço, eles não tem nada a ver não esses ritmos, porque todos os ritmos não vieram de Deus, todas as músicas, todos os estilos musicais não foi Deus que inventou, né? Você já viu isso aí também. Só que a gente tem que entender que Davi, quando traz a aliança, ele dançava, muitos usam essa passagem para justificar esse momento que se Davi dançou, e Deus se agradou. Nós deveríamos condenar essa prática. E outra coisa que eu vejo, a intenção, você falou aqui, música muito centrada no eu e não é cristocêntrica, porque ela está mais para atender aos desejos da carne, né? E alguns livros a gente observa certos mantras, são repetições de versos, quase toda a letra. Eu não tenho essa mensagem do Evangelho. A gente tem até cuidado porque a gente vê isso dentro da nossa própria igreja, né? No início eu falava com você, quando a nossa letra foi pensada para ensinar a letra, justamente para atender o povo secularizado. Mas eu acho que às vezes eles exageram, entendeu? Porque há muita pancada, muita
facilita, né? Isso aí foge um pouco, mistura um pouco do que é ser, o que é louvar a Deus. Né? E nem se até na casa onde há a Bíblia, os anjos, eles não ficam à vontade. Não ficam à vontade, eles se afastam. Jamais vai querer que os anjos se afastem da nossa igreja, porque a gente está exagerando no ritmo, né? Exatamente. Está afundando, acho que é melhor. Está afundando mesmo, acho que é melhor você colocar para a segunda-feira. Pois é, gente. Então, pessoal dos dois, esse momento de silêncio é porque tem uma pessoa comentando, aí ficou. Mas eu vou passar o microfone quando a próxima pessoa for falar. Então, gente, a música ela é muito poderosa. A música estava presente lá no céu e a música também Deus passou para os seres humanos como uma ferramenta missionária, uma ferramenta que também leva a gente para perto de Deus. Então, a música no tempo do fim também é essencial para o reavivamento, para o derramamento do Espírito Santo. Talvez a gente ache que isso não é uma coisa de detalhe, mas é uma coisa muito importante, porque faz parte do momento de adoração. Assim como a abertura da palavra, assim como a oração, assim como o momento das ofertas, a música é quase 70% do culto. Tanto é que a parte da pregação é a parte menor, o resto são louvores, certo? E aí um outro empecilho que nós vimos aí é o mundanismo e o tradicionalismo. Como eu estava falando agora sobre o mundanismo, também o tradicionalismo é um empecilho. Tanto a leviandade, ou seja, a questão de você deixar os costumes de fora entrarem, como também esse espírito de fariseu também ajuda a gente, também contribui para que o Espírito Santo não seja visto, para que ele não seja vivido, certo? E um outro problema relacionado com o tema da vigília é a questão da avareza e do egoísmo. Como a Mandela falou agora, o Espírito Santo não tem como ser vivido, não tem como ser manifestado em pessoas que só pensam no eu, só pensam em si próprias e não são fiéis nos dízimos das ofertas, não são mordomos fiéis, certo? E agora, gente, tendo visto esses empecilhos, tendo visto essas coisas que impedem o avanço que impedem o derramamento do Espírito Santo, como é que foi o Espírito do Pentecostes? Como é que nós podemos replicar? Como é que aquele Espírito que aconteceu lá em Atos 2 pode acontecer hoje, se tem tantas coisas que empatam a ação dele, a ação do Espírito? Vou passar, Ricardo. Então nós vamos ver agora 10 princípios, 10 coisas que aconteceram em Atos 2, que se forem colocadas em prática hoje, a gente pode experimentar uma segunda onda, um novo Pentecostes no dia de hoje. Lembrando que no Antigo Testamento o Espírito Santo já estava presente aqui na terra, mas ele não estava com tanta força quanto foi depois de Atos 2. Quando Jesus voltou para o céu, o Espírito Santo desceu para cá. Jesus foi para o santuário celestial e o Espírito Santo veio para assumir, para continuar que é a obra que Jesus começou. Então, o Espírito Santo veio atuar com mais força, com mais intensidade, depois Jesus voltou para o céu, depois Jesus ascendeu. Então, ali em Atos 2 foi uma demonstração do poder de Deus de uma forma sobrenatural, de uma forma incrível, de uma forma que nunca mais aconteceu como naquele dia. E em Atos 2, que vamos abrir agora, nós podemos tirar algumas lições para a nossa vida. Já começou de novo? Manda o link no grupo de novo. Mandou? Definido também muito. O Zoom dura 40 minutos e o Meet por 1 hora. Aí já terminou uma vez, agora está começando de novo. Eu tentou 2 vezes agora. Já estamos no terceiro link já. Então olha só, Atos 2:1 traz o primeiro princípio a passar. O reavivamento,
ele se manifesta de 10 maneiras. Verso 1: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Mas em Atos 2 vamos falar da mesma coisa. Mas vamos ler também o capítulo 1, verso 4, 5 e 8. Diz assim: E comendo com eles, quem comendo com eles? Jesus. Deu-lhes esta ordem: Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Amém? Então, olha, Deus, o que Jesus disse a eles? Quando a gente termina em Mateus 28, João Batista já deu no céu, depois ele ia batizar com o Espírito Santo com fogo. Então, olha só, quando a gente termina em Mateus 28, Jesus dá uma ordem dizendo assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente pensa que ali já era para os discípulos saírem na mesma hora, mas antes dos discípulos saírem para pregar o evangelho no mundo, Jesus diz: antes de vocês saírem, vocês primeiro precisam permanecer. Antes de vocês saírem, a primeira coisa que tem que fazer é ficar, até que vocês sejam recebidos, enchidos do poder do alto. Olha o verso 8: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, era para eles irem por todo mundo, mas antes eles tinham que esperar o poder do Espírito vir, para então eles começarem a pregar. Inclusive tem um filme que mostra essa história de Atos, e ele mostra que logo após a subida de Jesus, os discípulos até arriscaram pregar, até arriscaram fazer algumas curas, mas as pessoas que eles chegavam, as pessoas diziam: não, vocês estão falando de Jesus que foi crucificado, eu vi ser crucificado, e ele não ressuscitou, como vocês estão dizendo, vocês estão dizendo mentira. Então os discípulos iam pregar, mas a palavra deles não tinha poder, porque eles não tinham recebido o Espírito ainda. Então, gente, isso é um paralelo sempre que lida com a nossa experiência hoje. Hoje nós temos a verdade completa, a gente ensina a verdade rasgada na rua de uma maneira fácil de todo mundo entender. Mas por que às vezes parece que as nossas palavras não surtem efeito? Por que às vezes parece que o que a gente diz não adianta? Porque nós ainda não temos o batismo total do Espírito Santo, ainda não recebemos essa chuva. Mas se nós nos consagrarmos com fervor ainda hoje, gotas dessa chuva já podem ser vistas na nossa vida. Amém? E nossos sermões vão ter poder, e nossos estudos vão produzir resultado, não por nossa própria força, mas pela ação de Deus. Amém? Mas para podermos pregar com esse poder, antes de ir, nós temos que primeiro permanecer. E é por isso que todos os anos a igreja faz essa programação em fevereiro, que é os 10 dias de oração. Interessante que essa vigília já é um aquecimento para os 10 dias. Os 10 dias começam, acho que dia 19, quinta-feira, certo? Então nós fazemos isso todo ano, tentando replicar o que aconteceu naquele tempo. Só que muitas pessoas só deixam para falar no Espírito Santo, só deixam para buscar com intensidade, ou com suposta intensidade, somente nos 10 dias, o resto do ano não. O que deve acontecer é que a gente deve buscar todos os dias. Os 10 dias é só para coroar uma busca diária que a gente já faz. Não deve ser como se fosse um torneio que acontece só naquela data, e a gente só foca nossos olhos para aquele momento ali, e o resto do ano a gente esquece. Nós devemos todos os dias primeiro permanecer na presença de Deus, para então a gente ir falar de Deus. Amém? Então agora vamos para a segunda parte. Vamos lá? Vou passar aqui. Segunda coisa, é uma obra divina e não humana. Olha aí o capítulo 2, verso 2. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Ou seja, depois dos 10 dias que eles passaram ali, orando e jejuando, depois daqueles 10 dias, aí que veio a manifestação do poder de Deus.
Por causa desse acontecimento aqui, é que a maioria dos evangélicos pensa que toda vez que vai ter um avivamento, deve acontecer uma coisa sobrenatural, deve ser visto uma coisa assim, fora do comum. Vai acontecer sim uma coisa fora do comum na nossa vida, mas não precisa ter show, pirotecnia, coisas fora do normal, certo? Mas a segunda lição que nós aprendemos aí é que a obra é divina e não humana. Não tem como a gente por nós mesmos reavivarmos. O reavivamento não é uma coisa que eu me reavivo por conta própria. Não tem como. A gente pode fazer semanas de oração, a gente pode fazer passeios, a gente pode ir para eventos, a gente pode participar até de vigílias, programações que a gente organiza, que a gente chama as pessoas, que a gente convida, coloca o link, mas o reavivamento não é uma coisa que parte de nós. A decisão é nossa, mas quem nos reaviva é o Espírito Santo. Amém. É uma obra divina, mais do que humana, certo? Então o Espírito Santo, ele participou do processo da criação, dando a vida ao ser humano. Então se ele deu a vida, ele pode nos reavivar também. Amém? É uma obra de Deus. Então, essa é a segunda lição. E a terceira, Ricardo, vou passar. Ainda no capítulo 2, vamos ver o verso 3 e 4. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, é bom explicar novamente esse conceito aqui, porque tem algumas pessoas novas e tem algumas pessoas antigas, mas que ainda não sabem sobre esse assunto. Em muitas igrejas, para você ser um membro da igreja, para você ser aceito no rol de membros ali daquela congregação, você precisa falar em línguas. Você já deve ter visto pessoas assim que ficam se culpando. Por que eu não sou daquela congregação? Por que os anciãos, os pastores não me aceitam? Eu tento entrar, mas ele diz que eu tenho que falar em línguas, eu tenho que falar aquelas coisas que ninguém entende. Aqueles idiomas, aquele dom que foi dado naquele dia, não foi para falar besteira, não foi para dizer algo que os outros não fossem entender. Naquele dia em Jerusalém tinha mais de 14 nações. 14 nações? 17 nações que estavam reunidas ali. E como é que o Evangelho poderia ser pregado para 17 nações ali, cada uma falando uma língua diferente, cada um falando um idioma diferente? Como é que Deus iria proporcionar a pregação do Evangelho para aquelas pessoas? Então foi preciso ali Deus dar o dom de idiomas para que a mensagem de Jesus crucificado e ressurreto pudesse alcançar cada uma daquelas nações. Amém? Então, o terceiro sintoma de um verdadeiro reavivamento é que as pessoas reavivadas, elas falam de maneira inteligível. O que é inteligível? Entendível, todo mundo entende. É justamente o contrário do que aconteceu na Torre de Babel. Na Torre de Babel houve confusão, houve uma bagunça, houve uma dispersão, ninguém entendeu o que o outro queria dizer. E de Babel vocês sabem que surgiu a Babilônia. E hoje nós estamos vivendo na Babilônia, uma confusão espiritual. E aquelas pessoas que são reavivadas pelo Espírito Santo, elas levam a ordem onde há o caos, elas levam a luz onde há as trevas. Elas explicam a verdade e todos aí fora entendem, no meio de tanta confusão que eles vivem. Então é como a gente tinha visto agora com o legal. O espírito de profecia é a capacidade de você não apenas entender, mas também saber explicar. Não é só você saber, mas também passar para o outro. Nós temos o dom de profecia e temos o espírito de profecia. José e Daniel, eles tinham o espírito de profecia. Deus deu o dom para o faraó e para Nabucodonosor, deu aqueles sonhos, e a habilidade de interpretar Deus deu para os 2 servos. E hoje nós temos várias profecias sobre a volta de Jesus, sobre o tempo do fim. As pessoas não entendem e nós entendemos e sabemos explicar para elas. Amém? Então o reavivamento nos ajuda a pregar a mensagem de uma forma que todos compreendam e que não tenham desculpas se não querem aceitar ou se querem aceitar ou não. Certo? Então esse é o terceiro sintoma. E o quarto, vou passar. Capítulo 2, verso 7. Estavam atônitos
e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses aí que estão falando? Todos vocês já perceberam que na Bíblia, no Novo Testamento, os galileus, eles eram como hoje tem um estereótipo no Brasil, que o resto do Brasil acha que o Nordeste é atrasado. Os nordestinos são todos caipiras, os nordestinos são brocos, são matutos, não sabem de nada. Para os judeus, os galileus eram como se fossem os nordestinos, com a imagem dos dos nordestinos. Pois é, a gente sabe que no Brasil, os estudantes que tiram nota 1000 no Enem são os do Nordeste. Então, gente, o que aconteceu aí? Vocês sabem, por exemplo, quando Pedro negou Jesus 3 vezes, o que o pessoal lá disse, quando Pedro estava negando? Eu sei que você estava com ele, eu sei que você estava com Jesus, porque o seu modo de falar denuncia que você é galileu. Porque Pedro, ele era galileu e ele também era uma pessoa que não tinha estudo, não tinha conhecimento. Pois é. Então, a maioria daqueles discípulos também era como Pedro, não tinha conhecimento, não tinha instrução, eram galileus, eram desprezados. Como é que aquelas pessoas semi-analfabetas, iriam falar em 17 idiomas diferentes para aquelas 17 nações, se não fosse a ação do Espírito Santo? E um detalhe, conforme os estudos recentes, os discípulos provavelmente eram na faixa de 20 anos ou menos. Eles eram bem jovens. Então imagine aquela rua de adolescentes ali entrando na juventude, ali falando para aquelas nações. Então tinha ainda esse empecilho, tinha essa questão. Então, gente, uma coisa que a gente aprende é que quando Deus quer fazer uma coisa, quando Deus quer que o nome dele seja glorificado, ele não usa a maioria, ele não usa os mais fortes, ele não usa os mais capacitados, ele é glorificado quando ele usa os mais fracos, quando ele usa aqueles que ninguém dá valor. Aqueles que ninguém dá nada por eles, é esses que Deus usa para fazer com que a obra dele vá à frente. Amém? Desde que eles se disponham, desde que eles permitam que Deus faça isso através deles. Então, gente, o reavivamento pode acontecer em qualquer um de nós. Deus pode usar vocês como usou qualquer uma daquelas pessoas ali. Não precisa você ter uma alta formação, não precisa você ser mestre em teologia para você ser reavivado. Você pode não saber nem ler, mas se permitir que Deus use você, Ele transforma você numa potência que você nem imagina. Então, gente, Deus aperfeiçoa, como Jesus disse a Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então basta que você permita ser usado. Amém? Agora a próxima característica. Olha aí. Capítulo 2, verso 11. Vamos ver do novo, para vocês terem uma noção. Olha aí, 8 a 11. Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Olha aí, não era eles dizendo, como o pessoal diz, como o ator diz, aresia. Olha aí. Olha quantas nações tinham lá. Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Muita gente. E essas pessoas aqui não vieram apenas do Pentecostes. Essas pessoas aqui já estavam desde a Páscoa. Então a maioria dessas pessoas aqui também tinha visto Jesus ser crucificado. Muita gente tinha visto. Só que para eles era só mais um que tinha sido crucificado, porque a crucificação é uma coisa recorrente, acontecia direto. Então era como se fosse só mais uma pessoa, só mais um Messias que surgiu e que também foi destruído pelos romanos. Eles não entendiam a importância daquele ali que foi crucificado, daquele homem, daquele ser que tinha sido ali morto na cruz. Então, olha aí o verso 11. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Então, uma coisa que vale a pena a gente destacar: quando o reavivamento acontece, ele é notado pelo mundo.
As pessoas percebem uma igreja viva. As pessoas percebem uma igreja reavivada. Por quê? Porque quando Deus nos reaviva, quando Deus reaviva uma igreja, não é para ela ficar reavivada e para dentro, apenas dentro dessas quatro paredes. A igreja é forte, mas dentro do prédio. Deus não reaviva ninguém para ficar dentro do prédio. Deus nos reaviva para nós irmos de dentro para fora. Aqueles 10 dias de busca resultaram no derramamento do Espírito. E o derramamento do Espírito resultou na saída para pregar lá fora para todos que estavam ali precisando ouvir. É por isso que o mundo vai perceber. Primeiro, o mundo vai achar aquilo estranho, vai fazer piadas, né? vai tirar onda, como diz o verso 12 e 13 aí, ó. Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então, é porque assim, a pessoa que entendia na sua linguagem, escutava os outros falando nas outras línguas e achava que os outros estavam dizendo besteira. Ele entendia na sua língua, mas não entendia o que os outros estavam dizendo nas outras línguas. Então, provavelmente por causa deles que eles... Eu estou aqui entendendo português e estou ouvindo um discípulo falando inglês, outro falando espanhol, outro falando... né? Então, por isso que ele achava que os outros estavam bêbados. Ele falava na língua mãe daquelas pessoas. De cada um. Vocês estavam ouvindo Pois é. Então, primeiro, as pessoas vão ter essa reação de tirar onda, essa reação de achar que aquilo não é. Que ali as pessoas estão se mostrando, né, estão se orgulhando, mas com o tempo, quando eles ouvirem a mensagem, aí eles vão cair em si e perceber que ali é uma coisa diferente. Ali é algo que eles precisavam ouvir. Então, quando o reavivamento acontece, o mundo percebe e o mundo é transformado. Amém? Outra característica do reavivamento. Vou passar. Verso 2:17, capítulo 2:17. Agora já é o discurso de Pedro. Diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos terão sonhos. Olha aí, o reavivamento ele é inclusivo. Ele abrange os dois gêneros e ele abrange todas as faixas etárias. Não é só os homens que serão avivados, as mulheres também serão. Não é só os idosos que serão avivados, os jovens também serão e as crianças também. Todas as idades. Mas por que será que num reavivamento a gente só vê adultos? Por que a gente não vê uma vigília de jovens, uma vigília de crianças, né? Um reavivamento em todas as idades? É uma coisa para a gente refletir. Por que isso acontece com pessoas adultas ou com idosos? Quer dizer que quando essa geração de adultos e idosos for embora, quando todos vocês, aqui, os adultos forem embora, os jovens não vão fazer mais isso, não vão mais ter esse momento de busca? Então é uma coisa para a gente refletir. Essa busca, essa ânsia pela chuva ceroida que a gente tem aqui agora, as próximas gerações também vão ter? Ou será que com o tempo isso vai ser esquecido? Daqui a 10 anos, os jovens que assumirem a igreja não vão mais nem sentir vontade de falar disso. Pois é, se essa necessidade não for incutida nas outras gerações, eles não vão sentir necessidade de falar disso. Vão fazer eventos apenas para se divertirem, mas não para buscarem o Espírito Santo. Então, gente, um detalhe sobre os jovens e os velhos, nesse verso 17. Hoje, os jovens têm muitos sonhos, mas não têm visão. Os jovens sonham muito, mas eles não têm uma visão do futuro. Os velhos já não sonham mais, mas eles têm uma visão. Eles já viram muita coisa. Então, o que o reavivamento faz é dar visão para os jovens e fazer os velhos sonharem novamente. Fazer os sonhos dos velhos se concretizarem e a visão dos jovens se expandirem. É isso que o Espírito Santo faz. Ele transforma a nossa maneira de enxergar. Ele muda as nossas expectativas. Certo? Agora outra coisa, Ricardo. Vou passar. Verso 19. Uma vez que o Espírito Santo está derramado, o que acontece?
Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a luz em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Agora sim, o reavivamento vai vir acompanhado de sinais e prodígios. Quando vier a chuva Senhor, já falei isso várias vezes no Zoom, os salvos vão ser revestidos de um poder que, por onde eles passarem, vai haver cura. Por onde eles passarem, as pessoas que estão enfermas vão ser curadas. Deus vai dar esse poder para os salvos. Lembre-se que Jesus disse: quando você receber o Espírito, você vai fazer coisas muito mais do que eu fiz. Já pensou? A gente se admira com os milagres de Jesus e o próprio Jesus diz: vocês vão fazer coisas muito maiores do que as que eu fiz. Isso não é blasfêmia, isso é Jesus que está dizendo. Mas aí vem uma coisa: os salvos vão realizar isso quando receberem a chuva. Mas existe gente que deseja o Espírito Santo para receber isso, para receber esses poderes sobrenaturais. O que vocês acham disso? Vocês acham que o Espírito Santo vai ser derramado sobre quem quer receber esses poderes? Tem gente que diz: eu quero receber o Espírito Santo, eu estou doidinho para fazer um milagre, eu quero fazer a chover fogo do céu, eu quero fazer um espetáculo. Eu quero ter um superpoder, eu quero ter um super-herói quando vier a chuva do Senhor. As pessoas que têm essa motivação, sobre as pessoas que têm essa motivação, o Espírito Santo vai descer? Sabe por quê? Porque, como ele lembrou aí, teve um homem chamado Elimas que ele tentou comprar o Espírito Santo. Quando Paulo estava pregando, Paulo estava falando lá no Evangelho, ele estava curando as pessoas, curando ali os doentes, expulsando os demônios. Aí esse Elimas, que era mágico, ele disse: ei, quanto é que está custando aí o poder que você tem? Essa feitiçaria que você está fazendo aí, custa quanto? Eu quero aprender essa poção, eu quero aprender essas práticas aí. Ele quis comprar o Espírito Santo. Toda pessoa que quer receber o Espírito Santo para poder realizar milagres, para poder realizar alguma cura, essa pessoa não vai ser atendida. Essa não é a motivação. Certo? Não é isso que nós devemos buscar. Os sinais. Aí teve que sair assim: o teu dinheiro seja contido para a perdição, pois julgaste e adquirir com meu dedo de Deus. Esse seu dinheiro vai servir para você se perder. Porque você quis comprar o Espírito Santo com esse dinheiro sujo. Então, Deus vai operar sinais e prodígios, mas as pessoas que vão operar, elas não vão se achar dignas disso. Elas não vão se achar merecedoras. As pessoas vão saber: meu Deus, eu estou fazendo isso, mas eu não. Quem sou eu para fazer isso? Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Então as pessoas vão se permitir ser canais para que Deus realize seus milagres, mas elas não vão se achar merecedoras nem dignas de fazer isso. Isso é um detalhe importante. O poder de Deus só é derramado sobre aquela pessoa que não se acha merecedor. Toda pessoa na Bíblia que se orgulhou, que se achava, que achava que era alguma coisa, Deus nunca se manifestou por ela. Todos os profetas que realizaram milagres, eles eram humildes. E a humildade é um dom, um fruto do Espírito que nós precisamos pôr em prática desde hoje. Outra característica, estamos terminando já. Capítulo 2, não vamos ler todas as passagens, mas vamos ver aí verso 22 ao 24. Qual é o tema da nossa pregação? Qual é o centro da nossa mensagem? Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este entregue conforme o plano determinado e presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Amém? Toda vez que os apóstolos iam pregar em qualquer lugar, começava desse jeito. A mensagem deles era essa. Eles não faziam uma longa introdução, eles não faziam uma coisa rebuscada, com a linguagem erudita. A mensagem deles era Jesus crucificado e ressurreto. Tanto é que que Paulo diz: eu não quero saber nada dentre vós, a não ser Jesus crucificado. Então, gente, Jesus deve ser o centro.
Jesus deve ser o personagem central da nossa vida e da nossa igreja. Na central, eu preguei um dia desse e fiz não, foi aqui que eu falei. É possível uma igreja, com o tempo, perder o foco de Jesus e focar em outra coisa? É possível a igreja focar tanto em algumas coisas que não valem nada e perder o foco de falar de Jesus? Eu sempre gosto de citar essa história eu tenho poucas histórias, né? Eu tenho poucas experiências para contar, mas essa experiência depois desse sermão é uma coisa que eu conto todo sermão. Um dia que eu preguei sobre a paixão de Cristo e a pessoa na porta disse: não fala mais sobre isso, não? Era mesmo batizado. Viu? Davi era mesmo batizado. Era. Isso é clichê, já todo mundo fala direto na morte de Jesus. Fala de outra coisa, a gente está precisando ouvir coisa mais pesada, não quer para falar de Jesus. E aí? A pessoa masoquista dessa, quer ver mensagens duras, né? Se a gente perder o foco de Jesus, se a gente tirar os olhos dele, o barco afunda. A gente afunda como Pedro afundou. Não tem como o Espírito Santo ser derramado sobre alguém que perde Jesus, que tira Jesus do fogo. Até porque Jesus veio para complementar, o Espírito Santo veio para complementar o trabalho de Jesus. Sem ele, nada que nós fazemos aqui tem sentido. Não adiantaria nada a gente ir para o céu se ele não estivesse lá. Então, essa é a questão. E outra coisa, Ricardo, para passar. O reavivamento, ele produz resultados. Amém? Resultados positivos. Olha o final do capítulo 2. Melhor, verso 37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos. Olha aí, vocês lembram que no começo eles começaram tirando onda, começaram zombando, mas agora eles terminaram o discurso de Pedro comovidos. Eles terminaram ali compungidos. Eles terminaram emocionados, chorando. E todos eles disseram o quê? E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Eu imagino que cada um perguntou em sua língua, né? Cada um perguntou: o que faremos em espanhol? O que faremos em grego? O que faremos em latim? O que faremos em hebraico? O que faremos em aramaico? Cada um perguntou em sua língua. O que nós devemos fazer uma vez que nós ouvimos essa mensagem? Qual é o próximo passo? Eles não apresentaram isso como: foi muito bom o seu discurso, mas a gente já está satisfeito da nossa religião, porque eu já sei, eu não quero mudar de vida. Todos eles perguntaram o que era para fazer. Pois é, o que era para fazer depois daquilo ali? Qual é o próximo passo? E Pedro diz: arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Vocês receberão o dom do Espírito Santo. Amém? Um reavivamento reaviva todos que estão ali, e aqueles que estão ali reavivados ajudam a reavivar outros. Aquelas pessoas cheias do Espírito Santo passaram o Espírito Santo para os outros. Aqueles que foram batizados naquele dia também receberam o Espírito, como aqueles que estavam lá no cenário. Amém? E olha quantas pessoas se batizaram. Vocês já devem saber, mas eu vou dizer um dado para vocês vão achar bem. Olha o 41. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Lembre-se que até aquele momento só tinha 120 pessoas que seguiam a Cristo. É que o cristianismo naquela época era chamado de um caminho, depois que recebeu esse nome do cristianismo. Tinha os 12, tinha aquelas mulheres que seguiam Jesus, e tinha mais esse grupo de pessoas, um total de 120. De 120, de um dia para o outro, pulou para 3.000. Sabe quanto é isso em porcentagem? 2.500% de aumento de um dia para o outro. Tinha um pastor que a gente chamava pastor de braço cansado, era pastor aí? E aí? Ele na época que ele veio, o distrito pulou de poucas igrejas para 27 igrejas. De 3 igrejas para 27. Isso em 2010. Pois é. Então em 2010 a gente teve uma pálida ideia de como foi esse dia. A gente teve uma ideia bem simples de como foi que aconteceu esse dia. De 120 para 3.000. 2.500% de aumento no número de membros. E eles batizaram mais gente. Vocês sabem que nos próximos capítulos diz que eles batizaram mais 5.000.
Todos os dias tinha batismo, todos os dias tinha gente se entregando. Então, gente, isso é uma coisa incrível da gente imaginar, uma coisa incrível da gente pensar. O reavivamento, ele produz frutos, ele produz um resultado que a gente não consegue mensurar. E aí eu pergunto, existem estudiosos que dizem que isso aqui não vai acontecer de novo. Não tem como isso acontecer de novo. Eles acham que esse evento de Pentecostes foi uma coisa tão absurda, tão fora do comum, que é impossível isso acontecer do mesmo jeito que o outro. E realmente não vai acontecer do mesmo jeito. Vai acontecer 1000 vezes maior. Amém. Porque isso aconteceu apenas em Jerusalém. Quando isso acontecer no mundo todo? E quando isso acontecer aqui? E quando isso acontecer em cada lugar onde as pessoas estão buscando? Mas aí que vem a dúvida. Hoje aqui a gente está buscando. Mas as igrejas por aí estão todas fechadas uma hora dessa. Só nós aqui, compilado em várias igrejas, estamos aqui buscando. Pensa assim, será que nesse ritmo o Espírito Santo vai ser derramado logo? Se a busca for pontual, tem uma vigília hoje de noite, aí daqui a 2 meses vou fazer um, próximo mês vou fazer outro, mas só nós estamos fazendo isso, o resto não faz. Aí a gente fica pensando, então Jesus vai demorar muito, porque se ele for esperar que todo mundo se reavive ao mesmo tempo, isso nunca vai acontecer. Não tem como todos os adventistas despertarem a necessidade ao mesmo tempo. O jejum de oração é uma tentativa de fazer isso acontecer. Mas não acho que é humanamente impossível que todos os adventistas ao redor do mundo busquem com a mesma intensidade, ao mesmo tempo, com a mesma força. O que vai acontecer é, a chuva celestial vai ser derramada sobre aqueles que estão buscando. Não interessa que congregue, não interessa se é todo mundo ao mesmo tempo. O Espírito Santo vai ser derramado sobre aqueles que estão buscando. Amém. Amém. Nós temos que pedir hoje, não apenas que o Espírito seja derramado de forma generalizada, mas de forma individual. Que eu receba essa chuva em minha vida hoje, todos os dias. Não apenas no futuro, mas desde agora. Se você for batizado no Espírito Santo desde hoje, as suas palavras vão ter poder, o seu exemplo de vida vai ser melhor, as pessoas vão querer saber de Jesus olhando apenas para você. Isso vai ser uma coisa, palavras não vão poder descrever. E se você quer experimentar isso hoje, vamos ficar de pé e vamos pedir essa força, essa unção do Espírito Santo em nossa vida agora. Tá? Você que está em casa, vamos orar juntos também. Senhor Deus, e Senhor, nós vimos que no passado o Senhor levantou homens e mulheres para reanimar o teu povo, para reavivá-los, mas por alguma razão a gente se perdeu, a gente perdeu aquele zelo, perdeu aquele ânimo, e está sendo difícil. Aos poucos nós estamos tentando voltar ao primeiro amor, estamos tentando voltar àquele espírito de Atos, e isso só vai ser possível, Senhor, não quando só com um evento, só com vigílias como essa, mas por cada um que fizer essa busca com a mesma intensidade em casa, individualmente. E cada um que isso possa despertar, porque a gente não quer mais passar mais tempo aqui nessa terra, a gente já se cansou daqui, e a gente sabe que a demora da volta de Jesus é culpa nossa. O Senhor está demorando a voltar, não é porque o Senhor está construindo as mansões ainda, o Senhor já construiu, está tudo pronto. A demora da volta de Jesus, por causa da nossa leniência, por causa da nossa demora, nos ajuda, Senhor, a despertar para isso. Enquanto nós descansamos, enquanto nós relaxamos, as pessoas estão morrendo, tanto espiritualmente quanto fisicamente aí. A maldade está se multiplicando, as tragédias estão acontecendo, porque a gente está demorando. Se nós todos estivéssemos buscando, o Senhor já tem que voltar. Nos ajuda, Senhor, a entender isso, colocar isso no nosso coração, para que o Pentecostes possa acontecer em escala muito maior do que naquele dia, para que mais de 3.000 pessoas se batizem todos os dias, para que o Senhor possa voltar e para que o Senhor possa morar comigo para sempre. Que esse desejo esteja ardente na vida de cada um aqui, incomodando e levando eles, Senhor, para o estudo da Tua Palavra, para aprenderem as profecias. E nos ajude também, Senhor, a sermos fiéis. O Senhor não vai derramar o Teu Espírito sobre corações egoístas e corações orgulhosos. Nos ajuda a ter generosidade,
nos ajuda a ter compaixão com o outro, ao dar nossas ofertas e a sermos fiéis a Ti através dos dízimos. Nos ajuda a colocar esses assuntos em primeiro lugar na nossa vida. Tudo que nós temos vem de Ti, e nas Tuas mãos o damos. Fica conosco, abençoa essa vigília, abençoa o próximo palestrante, e que cada uma deles possa ir enriquecido pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém.